uma cura física. Para mim era uma questão... eu passei por um período muito complicado assim, no Brasil, foi um dos motivos de eu ter deixado o Brasil, inclusive, que foi de uma liderança extremamente doentia. Eu tinha uma liderança doentia, assim. Então, e isso gerou muitas sequelas no meu corpo, muitas feridas na minha alma. Então, eu saí do Brasil em circunstâncias assim, Deus, olha, o Senhor, se eu quiser, o Senhor me mata, mas eu não consigo mais. E eu tinha na minha cabeça, e assim, a responsabilidade era minha, por quê? Eu tinha na minha cabeça uma ideia, uma vaidade, um pecado da vaidade tão grande, que eu pensava que agora eu tenho um novo título aqui dentro dessa instituição, agora eu vou mudar as coisas, agora eu vou poder fazer. Então, eu tinha a ideia de que eu poderia mudar alguma coisa dentro de um sistema que o próprio Espírito Santo não tinha feito. Então, não, o dia que eu me casar, eu vou conseguir mudar isso. Não, o dia que eu for uma pastora, eu vou conseguir mudar isso. O dia que eu assumir mais uma responsabilidade na instituição, o dia que isso e aquilo acontecer, então vai mudar. E eu ia ficando calada e quieta e sofrendo aquilo. Eu tive depressão, tive burnout, foi violento, assim. E as pessoas, inclusive, não reparavam, porque com a minha personalidade, é diferente. Eu não sou o tipo de pessoa que eu ia parar, deitar na cama e chorar o dia inteiro. Eu ia avançando. E eu fazia cada vez mais coisas, e cada vez mais coisas, cada vez mais coisas, até a hora que eu... Explodia. Aí tinha crise de ansiedade, enfim, foi... Você contou até que tinha ataques epiléticos? Isso foi lá para trás, isso foi já mais na minha adolescência. E esse período foi mais aqui, agora, né, 2017, 18, 19, que foram, assim, os anos mais terríveis, assim, da minha vida, eu acho, né, nessa questão. E eu tinha essa ideia de que eu tinha que me submeter àquilo, que aquela era a vontade de Deus. Porque eu cresci nesse contexto. Eu cresci na igreja, eu só conhecia aquele tipo de liderança. Então, para mim, o evangelho estava vinculado a uma liderança doentia mesmo, louca. Então, eu tinha que pedir para ir no cinema, eu tinha que pedir para ir na casa dos amigos, eu não podia faltar no culto se eu precisasse ir no aniversário da minha mãe. Eu era desse naipe. Só que nunca ninguém me disse, isso não é normal. Entendi. Entende? E aí, lógico, para quem vem de fora, que sempre viveu uma coisa saudável, vai dizer, cara, isso é um absurdo. Mas para quem cresceu nesse contexto, isso é absolutamente normal. É a única coisa que você conhece. Sim. E quantas pessoas estão nos ouvindo? Pois é. Estão vivendo esse contexto. Dessa maneira. E aí foram, enfim, muitas coisas. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, cheguei na casa do pastor Antônio Cirilo, na casa do pastor Rafael, eu comecei a ver uma liderança completamente diferente. E eu me lembro até de ter falado para Cirilo, assim, logo que eu cheguei na casa dele, eu falei, cara, eu tô tão machucada, tão arredia, que eu tenho medo de nunca mais conseguir me submeter a ninguém. Uau. Porque eu fiquei arisca, assim, sabe? Eu lembro que eu cheguei nos primeiros meses na casa do pastor Rafael, que eu morei na casa do Rafa e da Aline por 6 meses, né, antes de me casar. E eu desci, assim, às vezes, e o Rafa, cara, um homem de Deus, a Aline, uma mulher de Deus, eu via na casa deles isso. Mas ele tinha frases e falas muito parecidas com o que eu ouvi antes. Ah, é? Então, eu brincava assim, né? Eu falava sério, mas naquele tom de brincadeira. Então, ele falava assim, eu quero que os meus filhos vão mais longe do que eu quero que... Você ouvia isso lá? Eu ouvia, porque a fala é muito bíblica, Douglas. Assim, a fala de um sistema manipulador, ela é bíblica. O problema é que você não vê, é o que Jesus fala a respeito dos fariseus. Faz tudo o que eles falam para você, só não imita o seu estilo de vida. E aí... O que aconteceu ali, o Rafa falava isso, né? Ele dizia, cara, eu quero que os meus filhos vão mais longe e tal. Eu falava, Rafael, eu já ouvi isso daí. Sabe o que vai acontecer? Um dia, os seus filhos espirituais, como você queira chamar, eles vão estourar e Deus vai usar eles para alguma coisa e o seu nome não vai aparecer. Sabe o que vai acontecer? Você vai começar a perseguir eles. Você falava? Falava na cara dele. Falava, Rafael, eu já ouvi isso daí. Ele falava, não, ele dizia muito, cara, o Senhor, o dia que o Senhor me abençoar, eu vou abençoar fulano. Falava, Rafael, o dia que o Senhor te abençoar, você vai enfiar no bolso, vai fingir que nada aconteceu e ainda vai fazer cara de piedade. Eu já vi isso daí. E o fulano ali, vai cair morto de fome do seu lado, você vai fingir que não é com você. E ele olhava para mim, muito paciente, foram muito pacientes comigo, assim, na minha ferida. Coitado. Tadinha. Mas eu fui, sabe, sendo curada pouco a pouco. Pouco a pouco mesmo, assim. Ninguém sabe disso, mas o meu primeiro projeto, o Doxologia, as pessoas não sabem, mas custa uma grana para gravar. Meu Deus. Um álbum, né? E eu não tenho contrato com gravadora, nunca tive, nunca vou ter, porque é uma maneira que eu decidi andar diante do Senhor, não ficar presa com ninguém e tal, mas
Ninguém sabe que quem pagou metade do projeto foram eles. É mesmo. A gente estava no mesmo dia e ele nem sabia quanto era. Ele falou, eu compartilhei do projeto e falei, olha, o senhor tem colocado no meu coração, vou gravar um álbum de doxologia que é para ser um devocional e tal, sabe? Para a pessoa entrar no quarto e mergulhar na presença e tal. Ele falou assim, tá bom, vou pagar metade. E eu falei, e ele não sabia quanto era. Ele nem sabia quanto era. Vou pagar metade. Vou pagar metade. Depois ele falou, cara, eu fiquei numa saia justa, né? Porque o Senhor mandou eu pagar metade e agora o Senhor manda o dinheiro, né? Mas eu comecei a ver o contrário, entendeu? Eu comecei a ver o oposto. E aquilo foi curando meu coração. Eu me lembro que quando eu lancei a primeira música, o single Nada Mais Satisfaz, a gente estava na casa do Rafa mesmo, era um dia de culto, e tinha lançado, e ele, lançou, saiu a música e tal. E eu nunca tinha vivido aquilo. Eu nunca tinha vivido alguém celebrar comigo algo que Deus tinha me dado. Era sempre debaixo de uma coisa do tipo, olha, cuidado, porque o orgulho vai subir no seu coração e eu vou monitorar o teu orgulho, tá entendendo? Era muito louco isso pra mim. Então, eu não sabia lidar com elogio, eu não sabia lidar com as pessoas, porque era tudo, eu precisava diminuir, porque senão, imagina se um dia eu fizer uma coisa que foi uma boa coisa e aí a perseguição é certa, entende? E dentro, no contexto que era chamado família. E ali eu me vi naquela reunião, as pessoas assistindo o vídeo, adorando e celebrando o que Deus estava fazendo através da minha vida. Aquilo para mim eu falo, chega ao meu coração, eu me emociono, né? Porque eu não tinha vivido, eu não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que era poder celebrar coisas que Deus estava fazendo. E é muito doido você falar disso, porque... E com uma nação inteira cantando canções que Deus tinha te entregado. Exato. Né? E você não tinha vivido isso. Não. Isso era muito louco. Então, cara, eu entrava em estúdio, era debaixo, vou te falar assim, debaixo de briga. Se eu fazia um espontâneo, é porque eu queria aparecer. Não é, tipo assim, não é brincadeira. E eu queria que fosse, mas não era. Por que você fez esse espontâneo? Por que você falou isso? Por que você... E eu ficava... Eu vivia tensa, eu vivia... travada, eu não ria, eu era uma pessoa amarga, eu tinha me tornado uma pessoa muito amarga, então isso foi me afundando, né? E aí todo mundo olhava e, ai, que bênção, né? Glória a Deus. E eu, cara, glória a Deus, Deus fez muitas coisas através disso, mas Deus sabe como eu tava, qual era o estado da minha vida, né? E ali na casa do Rafa, o Senhor foi curando muito meu coração através dos meus irmãos, gente, normal. Coisas simples, né? Coisas, gente, de comer junto, de ir no churrasco, de dar risada, de rir, de poder comer, de poder ir na casa de alguém e falar, vamos no cinema? Vamos. Eu não ter que ligar para ninguém para pedir para ir no cinema, entendeu? De eu não ter que... E inicialmente você se sentia culpada, tipo assim... Eu senti estranho, dava a impressão que estava fazendo uma coisa errada? Porque... Sabe depois você jejuou e aí você vai comer, nós estamos fazendo uma coisa errada. Cara, pensa, 24 anos de crente. Em 24 anos de crente, você fala, eu vou na casa de uma irmã, eu vou lá conversar e eu não vou pedir para ninguém, meu Deus do céu. Senhor, e agora? Será que pode? Será que não vai cair um raio na minha cabeça? Será que, sabe? Então, assim, era complicado, sabe? Sim. E aí o Senhor foi curando o meu coração. Quando foi em agosto, eu sentei, tinha feito esse espontâneo e sentei e falei, cara, o Senhor tem algo aqui. Foi, inclusive, a última palavra que eu liberei no Brasil para uma equipe de louvor, que eu liderava no Brasil, foi Cantares capítulo 1. Quando a Sunamita vai dizer, né? Beija-me com os beijos da tua boca, melhor o teu amor do que o vinho e tal. E ela começa a dizer, não olha para mim, eu tô morena, eu tô queimada do sol, porque os meus irmãos me obrigaram a cuidar da vinha. A vinha que era minha, eu não cuidei. E aquela foi a última palavra que eu ministrei. Depois o Senhor me enviou aqui para os Estados Unidos e eu vim, assim, literalmente de um dia para o outro. O Senhor falou comigo dia 24 de dezembro. Dia 25 eu fiz uma mala com uma calça jeans, 3 camisetas e vim. Aproveitei que tinha milhas. Foi um milagre, assim. Tudo que o Senhor fez foi um milagre. Mas eu vim literalmente de um dia para o outro. Eu desfiz no meu apartamento, entreguei a chave do apartamento para minha irmã e falei, dá tudo. Não sei quando eu volto, não sei se eu volto, não sei como é que vai ser. Eu só sei que Deus está mandando eu e eu estou indo. E fui. E fiz o que era bíblico, né? Mateus 18, deixei lá o que precisava ser feito e vim. E aí, cheguei muito arrebentada, né? Então, essa tinha sido a última palavra que eu tinha ministrado lá. Estava no meu coração, sentei no piano e compus A Tua Mesa Cura. Porque eu me vi, de repente, cercada de irmãos, de família. Eu não tinha agenda, porque, lógico, veio a
pandemia, e eu mesma não queria saber. Cara, eu não queria saber. Eu nunca esqueço um dia, eu tinha ministrado na Bahia, da Bahia eu fui para Minas, de Minas eu fui para Atibaia. Quando chegou em Atibaia já não tinha voz, eu estava acabada. Assim, tinha sido 3 semanas, eu estava morta. E eu lembro que eu deitei assim na cama, as lágrimas corriam assim, e eu falava para Deus, eu não quero essa vida. Não é essa vida que eu quero. Se não foi para isso que o Senhor me chamou. O que eu estou fazendo? Sabe? Eu estou indo numa agenda atrás da outra porque alguém marcou e disse que Deus disse para ir. Mas Deus não falou comigo. E essa era uma das coisas muito comuns. Deus só fala com você se Deus falasse com o outro líder antes. Costura o véu, entendeu? E muita gente vivendo isso. Eu estou, inclusive, falando isso. Se você está vivendo isso, quero dizer para você, não é normal, não está certo, não está certo. Óbvio, tudo que Deus fala conosco, a gente joga na mesa, entre irmãos. Mas nunca pode ser um cara, uma mulher falando, olha, Deus está mandando você fazer isso e acabou. Isso não passa pelo julgamento do corpo de Cristo, né? É bíblico que se julguem as profecias. E ali, sentei para compor e compus, né? Tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto... E aí eu fui